Muito bem, nos encontramos hoje em nosso primeiro culto aqui para casais. Nós entendemos que nada é tão bom que não possa melhorar, e hoje nós vamos começar com um tema assim muito importante, que é a questão das crises no casamento. Se você ainda não passou por nenhuma crise, não se preocupe não, que é questão só de tempo. E nós entendemos que as crises, elas são comuns em um relacionamento ao longo dos anos, e na crise a gente pode se aproximar mais um do outro e também pode se separar mais um do outro. Você naturalmente decide. A questão não está na crise, está em como você a encara. E eu entendo que muitas vezes nós aprendemos mais passando por dificuldades do que nas facilidades. E isso se aplica também ao relacionamento a dois, né? Quando o problema se repete com frequência, então a crise ocorre. A crise não acontece quando um problema acontece uma vez ou outra, mas quando o problema fica se repetindo, então aí provavelmente vai acontecer uma crise no seu casamento pela repetição do problema. A crise também acontece quando o casal se concentra no problema e não na solução. Acontece isso? Muitas vezes ficamos mais focados no que aconteceu de ruim do que nas coisas boas. E a gente precisa ter consciência do problema, mas se concentrar na solução. A crise também acontece quando a casa se transforma num tribunal. E quando é que a sua casa se transforma num tribunal? Quando você fica julgando o seu marido, quando você fica acusando, criticando, censurando, condenando o seu cônjuge. Então, quando isso acontece repetidamente, a crise vem, ainda que um fique em silêncio. Então, são situações em que, de fato, a crise acontece. Quando passa-se a ver somente os defeitos do outro. Tem gente assim, que não vê tuas virtudes, não vê tuas qualidades, mas só sabe ver os teus defeitos. Não existe gente assim? Não, né? Mas quando existe a pessoa que só vê o teu lado ruim, teu lado mais difícil, e não te elogia, só sabe te criticar, com o tempo a crise pode chegar. Reproduza na sua mente a palavra crise. Tire a letra S, o que é que fica? Crie. S de suportar, S de superar e S de solucionar. Então, diante da crise, você tem 3 S's, que são 3 alternativas extraordinárias. Você pode naturalmente suportar a crise e sair dela melhor do que quando você entrou. Você pode superar a crise, porque mais importante do que o que acontece em teu casamento é como você reage. E você pode solucionar junto com o seu cônjuge. E, gente, um dos segredos da vida a dois, de fato, é resolver as coisas juntos, alcançar metas juntos, realizar sonhos juntos. Quando isso acontece, você chega a uma conclusão de que não dá para viver sem o outro e que juntos vocês são bem melhores. A própria palavra nos diz no livro de Eclesiastes, vamos abrir a palavra em Eclesiastes, por favor. Bíblias abertas no livro de Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 9. O texto bíblico nos diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, grave bem esta expressão bíblica: é melhor serem 2 do que 1. Então, uma coisa interessante que eu gostaria de chamar aqui, por favor, o Luciano e a Cris. Quero mostrar aqui uma coisa aqui para vocês. E eu vou pedir, por gentileza, que vocês me ajudem a distribuir aqui essas ligas. Tá? Pode pedir aqui, por favor, para o Regi também ajudar na distribuição dessas ligas. Um por pessoa? É um por casal. Por gentileza. Eu vou chamar aqui o Jonas e a Lohane, por favor.
o Jonas e a Lohane aqui, por gentileza. Vocês já receberam a liga? Muito bem. Todos já receberam? Então, por favor, façam o seguinte. Cada um puxa com um dedo, tá? Puxa aqui, por favor. Com um dedo e ela com o outro. Podem ir se afastando. Por favor. Podem se afastar. Não tenha medo. Mais um pouquinho. O que acontece? Quanto mais o casal se afasta, maior se torna o problema. Vocês não devem atacar um ao outro, vocês devem atacar o problema e não a pessoa do outro. Então, quanto mais você puxar, mais vocês se separam e mais tensa vai ficar a crise, vai ficar a situação. Vocês concordam com isso? Sim ou não? E o primeiro que soltar vai ferir o outro. Vai ou não vai? Sim ou não? Você está com medo, Lohane? O Jonas é gente boa, ele não vai fazer isso com você, filha. Tá? Agora, o que é que acontece quando vocês se unem numa crise, para resolver um problema? Se aproximem um do outro. Se aproxima mesmo, Jonas. Você está com medo? O problema diminui e fica mais fácil de resolvê-los. Então, na crise, vocês não devem separar-se um do outro. Vocês devem unir-se, porque a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Então, por favor, guarde essa liga com você para se lembrar que diante dos problemas e das crises, no lugar de vocês se separarem um do outro, vocês devem unir-se mais e mais e juntos resolverem os problemas pela graça de Deus. Obrigado, Jonas e Lohane, pela participação de vocês. Amém? Amém. Queridos, as crises são como sanguessugas. Vocês já viram uma sanguessuga? Sim ou não? O que é que acontece com a sanguessuga? Ela gruda e a cada dia ela vai tirando o seu sangue. E o sangue é símbolo de quê, gente? De vida. A mesma coisa são as crises. As crises, elas chegam, se grudam num casal e gradativamente vai tirando a vida e o prazer de estarem juntos. As crises fazem isso, né? Então, na folhinha aí de vocês, na parte do acompanhamento, por gentileza, as crises são como o quê? Sanguessugas. Todos os dias, aos poucos, vai tirando o prazer de viver ao lado do outro. Gradativamente começamos a sofrer de uma o quê, gente? Anemia emocional. Pode escrever então aí? Então, no primeiro espaço, você escreve sanguessuga. Aprendam a trazer canetas para o nosso encontro aqui de casais. E no segundo espaço, vocês escrevem anemia emocional. Então, as crises são como sanguessugas. Todos os dias, aos poucos, vão tirando o prazer de viver ao lado do outro. Gradativamente começamos a sofrer de uma o quê? Anemia emocional. As crises são como cupins. Cupins. Você vê lá um móvel muito bonito. Cupim, no caso, entra, ninguém está vendo, mas está corroendo por dentro. Chega um momento que a fachada cai, o relacionamento desaba. Então, às vezes, há coisas que estão corroendo por dentro e você não diz nada, são os cupins das crises. Então, as crises são como cupins. Amém? Amém não, né? Não. Tudo bem? Muito bem, queridos. Vejamos então aqui pelo menos algumas causas das crises. Causas das crises. O pecado. Palavra estranha para alguns, mas não se surpreenda. O pecado causa crises no relacionamento. E talvez depois de determinados pecados, nunca mais o relacionamento seja o mesmo.
Então vocês podem colocar aí na letra A, pecado. A negligência, quando de repente um dos cônjuges negligencia o seu relacionamento, o coloca muitas vezes em terceiro, quarto e último lugar e não investe no outro. Negligência. Vocês estão colocando aí? Terceira causa de crises, a terceira causa, queridos. Finanças, principalmente o cartão de crédito. Estudos na área neurolinguística confirmaram que quem usa cartão geralmente chega a gastar 30% a mais do que quem não usa cartão. E alguns homens se preocupam quando a esposa usa o cartão de crédito, principalmente no shopping. Mas finanças tem sido um problema entre alguns casais. Sim ou não? Dinheiro. E pode causar uma crise no relacionamento, né? Sexo. Sexo também pode causar crise no relacionamento. Quando de repente os cônjuges têm ritmos diferenciados e têm preferências diferentes. Vocês precisam conversar sobre a vida íntima de vocês e encontrarem um ponto de equilíbrio. De repente o homem quer sexo de manhã e a mulher não curte sexo de manhã. Ele quer sexo todo dia e ela não curte todo dia. Então vocês têm que naturalmente conversar sobre o assunto e encontrar um ponto de equilíbrio. Um cede um pouco, outro cede o outro e tem uma vida sexual saudável. E quando acontece do casal não ter uma vida sexual saudável, pode ocorrer crise. Outra causa da crise, comunicação. Afirma-se que um homem fala 9.000 palavras por dia e ainda dizem que nós não falamos. Mas as mulheres falam 25.000. Então, comunicação pode ser uma questão delicada, não no volume de palavras, mas da forma como falamos com o outro. Então, a maneira como conversamos e falamos com o outro é mais importante do que o que dizemos para o outro. Em comunicação, afirma-se que 7% é a palavra, 38% é o tom de voz e 55% é o olhar, a expressão facial e corporal. Muito bem, outra causa, necessidades não supridas. É uma outra causa de crises. Necessidades não supridas no decorrer do tempo pode gerar uma crise no relacionamento. Então, Deus nos deu o poder e também nos deu a satisfação de ter condições de fazer a diferença na vida do outro, suprindo suas necessidades. Outra causa de crise, falta de perdão. A falta de perdão pode gerar uma crise no relacionamento. Então nós temos aqui algumas causas, né? Agora, e os efeitos? Parem e pensem aqui comigo, queridos, os efeitos das crises. Vejam como as coisas são extremamente delicadas. Por exemplo, o carinho, a atenção, afeto, a admiração, a vontade de ficar perto do outro diminuem. Então, quando ocorrem as crises, diminui o afeto, diminui a atenção, diminui a vontade de ficar com o outro. Mais ainda, outro efeito. Quando ocorrem as crises, mais do que nunca os cônjuges têm dificuldades de entender o outro. Sim ou não? Há dificuldades de entender o outro, que geram discussões por coisas simples. Casais que de repente pegam uma briga tremenda, chega até mesmo a polícia, e por causa de uma coisa simples, que não era caso de polícia, era caso de cardiologista, para tratar do coração, né? O problema parece não ter solução quando você está em crise. O problema parece não ter solução, e assim começam a pensar que não serve mais para o outro. Quando de repente você chega à conclusão de que o outro não serve mais para você, qual é a primeira coisa que você pensa depois disso? Em cair fora, em partir para outra. Não é verdade? Sim ou não?
Outro efeito, diminuição de tolerância, companheirismo e cumplicidade. Quando ocorre crises, diminui a tolerância. Você fica muito mais nervoso, impaciente com o cônjuge dentro de casa. Diminui a cumplicidade, o companheirismo. São alguns efeitos das crises no relacionamento, no caso a dois. Queridos, leiam junto comigo. A vida conjugal está oficialmente em crise quando o outro não se importa mais. Quando um dos cônjuges chega a esse ponto de não se importar mais com o outro, está em crise. Eles talvez nem briguem, nem tenham desentendimento dentro de casa, vivem de boa, de forma pacífica, mas eles não se importam mais um com o outro. Estão ou não estão em crise? E às vezes estão em crise e não sabem. Quando o outro não tem mais o quê? De fazer um carinho. Você não tem mais vontade de dar um beijo, de dar um abraço, sai de casa sem se despedir. Quando o casamento está em crise, isso acontece. Sim ou não? O casamento, a vida conjugal está oficialmente em crise quando não se faz mais questão de ficar ao lado do outro. Quando isso acontece, o casamento está em crise. Então procurem, por favor, a terapeuta e os psicólogos terça, quinta e sexta. À tarde eles estarão aqui. Tá bom? Mais ainda, queridos, o casamento está oficialmente em crise quando o quê? Quando você começa a dizer para si mesmo, tomara que termine logo. Está fazendo amor, tomara que termine logo. Está conversando com outro, tomara que termine logo. E entre a televisão, a internet, o Facebook e o outro, você é muito mais o Facebook, a televisão, do que o outro. E quando ele chega junto para conversar, você diz para si mesmo, tomara que termine logo. Quando você diz isso para si mesmo, o casamento ou está entrando em crise ou já estava em crise e você não sabia. Lamentavelmente, isso pode acontecer. Muito bem, queridos. É importante que os casais acreditem que a solução não é tão difícil quanto parece. Quando o casal não acredita que a solução é fácil, quando pensa que a solução é mais difícil do que parece, se desespera e aí opta às vezes pela lei do esforço menor. Não é verdade? Quando de repente a solução não é a separação, mas é o quê? A união. Você pensa que a solução é a separação, mas de fato a solução qual é? É a união. Inclusive a ilustração que nós usamos ainda há pouco aqui da liga mostra exatamente isso. Quanto mais o casal se separa, mais aumenta o problema. Quanto mais se une e juntos, no lugar de atacarem uma pessoa do outro, atacam o problema diminui e é melhor serem dois do que um. Esse é o caminho. Juntos somos melhores. Pela sua graça e seu poder. Amém? Muito bem, queridos. Alguns gestos simples e pequenas atitudes podem ajudar a superar uma crise no casamento? Alguns gestos simples e pequenas atitudes podem ajudar? Então, muitas vezes a solução de um problema e de uma crise não está em grandes coisas, está exatamente nas pequenas coisas. E são esses gestos simples e essas pequenas atitudes tomadas por um dos dois ou por ambos que vão ajudar a resolver a crise. Como, por exemplo, aproxime-se do seu cônjuge com a decisão de concentrar-se na solução do problema. Quando você se aproxima do cônjuge numa crise com a intenção de brigar com ele, de feri-lo, de criticá-lo, isso vai resolver o problema ou vai agravá-lo? Mas quando você se aproxima com a intenção de se concentrar no problema, ou melhor, na solução, ao invés de concentrar-se no problema, aí a coisa é bem diferente. Então, a aproximação depende da intencionalidade. A intencionalidade determina se o casal vai terminar mais junto do que antes ou mais separado do que antes. O que é que vocês acham disso? Um pequeno gesto de aproximar-se, uma pequena atitude de aproximar-se do outro. Né? Existe inclusive um conselho que diz assim, olha, não durma
sem fazer as pazes, a reconciliação, né? E de repente um se vira para um lado, o outro se vira para o outro, e aí colocam um tronco imaginário entre os dois, e há de fato aí uma separação dolorosa. Não importa quem está certo. O que é que importa? O que é importante? É saber quem está certo ou é juntos resolver um problema? Então não importa quem está certo, o que importa é resolver o problema. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Sim. Mais ainda, como todas as pessoas erram, é imperativo que a parte errante, sem justificativas, reconheça humildemente que errou e peça perdão. A melhor coisa é quando a parte errada reconhece. Então, queridos, entendamos exatamente isso. A atitude de dizer, olha, eu errei, por favor, me perdoe. Essa atitude pode fazer a diferença. Mas quando você é extremamente orgulhoso para reconhecer que errou e não pede perdão, isso pode agravar mais ainda a situação. Mais do que isso, como ninguém é perfeito, é fundamental ter uma postura de equilíbrio, desenvolvendo a capacidade espiritual de compreensão, aceitação e perdão. 3 coisas que podem mudar uma crise no seu relacionamento. Quais são as 3 coisas, queridos? Compreensão, aceitação e perdão. Esse tripé é divino. Compreensão, aceitação e perdão. Quanto menor o conhecimento, talvez seja menor a compreensão. Quanto mais você conhece o outro, quanto mais você conhece a arte de viver a dois, mais você será compreensivo. E quando você torna-se uma pessoa compreensiva, você se torna mais tolerante. Você consegue, na realidade, entender algumas coisas e aceitar com menos dificuldade, aplicar a lei da compensação e perdoar. E aí há uma libertação das emoções negativas. E assim você está muito mais habilitado para resolver os problemas do que dominado por emoções negativas. Então não se esqueçam desse tripé. Qual é o tripé, queridos? Compreensão, aceitação e perdão. Esse tripé faz a diferença não só no relacionamento conjugal, como no nosso relacionamento no trabalho, na igreja, em todos os segmentos da vida. Vocês concordam com isso? Então são atitudes e pequenos gestos que podem fazer, no caso, a diferença. Mas, queridos, 4 coisas também muito importantes na busca de um relacionamento saudável em meio da crise. Você buscar ter um relacionamento saudável no meio da crise. O que é que você busca no meio da crise? Solução. Mas mais do que solução, você deve procurar ter um relacionamento saudável no meio da crise. A solução faz parte. Mas quando você procura ter um relacionamento saudável no meio da crise, há uma superação extraordinária. E para que isso aconteça, necessita-se de sabedoria. Quanto mais imaturo for o casal, mais ele terá dificuldades para administrar as emoções e encontrar a solução dos seus problemas. Então aí vem a importância da sabedoria, da serenidade de Cristo. Nós precisamos ter a sabedoria de Cristo, a serenidade de Cristo. Ter mais do que isso, queridos, a simplicidade de Cristo. Ter também a sinceridade de Cristo, né? E ter o silêncio de Cristo. Quando você tem a sabedoria de Jesus, você tem o silêncio de Jesus, você tem a serenidade de Jesus, você tem a sensibilidade de Jesus, você consegue, ter uma visão espiritual no meio da confusão. Ter uma visão espiritual no meio da confusão é coisa de Deus no ser humano. Sim ou não? Visão espiritual no meio da confusão. E você só tem essa visão espiritual a ponto de compreender, de aceitar e perdoar, quando você tem exatamente a sabedoria de Cristo, a sensibilidade de Cristo, tem a serenidade do Senhor Jesus e faz o silêncio.
quando o silêncio é eloquência. Quantos corações não estariam feridos se no lugar de falar determinadas coisas, tivéssemos feito silêncio? E para você não reclamar, não criticar e não falar mal da vida dos outros, você tem que optar muitas vezes pelo silêncio. E o silêncio é uma disciplina espiritual que nós precisamos obter, amém? Queridos, para nós, no caso, concluirmos, 7 passos para a solução. Primeiro passo: descubra a real causa da crise. Analise e descubra a real causa da crise. Esse é o primeiro passo. Vocês têm que saber por que estão em crise. Mas qual é? Porque existem as razões aparentes, mas existem as verdadeiras razões que estão no subterrâneo da alma. E vocês precisam descobrir qual é a causa verdadeira da crise. Aparentemente, a causa da crise foi um erro que o outro cometeu. Existem razões mais profundas que te levaram a reagir dessa forma, a ponto daquele erro se transformar numa crise, que precisam ser analisadas e descobertas. Então analise por que você fez isso e por que vocês estão assim. Quais são as verdadeiras causas que se encontram no subterrâneo da alma. Segundo passo para a solução, queridos. Segundo passo. Por favor. Uma conversa, eu coloquei aqui, afetiva e efetiva. O que eu quero dizer com conversa afetiva e efetiva? Quando você vai conversar com o outro de forma afetiva, você vai de forma amorosa. E quando você vai de forma efetiva, você vai ao ponto. Então, converse de forma afetiva e efetiva. Converse de maneira amorosa e vá ao ponto. Não fique dando 700 voltas em torno de Jerusalém ou em torno de Jericó. Vá direto ao ponto. Terceiro passo, para nós ganharmos tempo. Disposição interior de comprometer-se com a sua parte. Disposição interior de comprometimento. Você precisa fazer a sua parte, ainda que o outro não faça dele. O outro não é o teu critério. Ele pode ser até mesmo a tua motivação, mas o critério é o Evangelho. Então desenvolva a disposição interior de fazer a sua parte para que o casamento dê certo. Faça tudo o que você puder para o seu casamento dar certo. Tenha essa disposição interior e comprometa-se em fazer a sua parte. E geralmente uma crise envolve erro de ambos os lados. Sim ou não? Então tenha maturidade espiritual e humildade e sabedoria para reconhecer os seus erros e fazer a sua parte. Quarto passo, queridos, realizem juntos algum hobby. Saiam da tensão e vão para um lugar diferente em que vocês possam ter o prazer de estarem juntos. Se de repente o teu relacionamento caiu na monotonia, procure usar a criatividade e usar de repente algum lazer para que vocês tenham alguns momentos onde haja libertação do estresse, da tensão e possam esquecer um pouco as dificuldades que estão passando e possam recarregar as baterias. Quinto passo, queridos, invista em você e no seu relacionamento. Pessoas que não estão investindo em si mesmas. Ele era um advogado bem-sucedido, estava casado há 14 anos e chegou então para o líder religioso que fez a cerimônia de casamento dele e disse: olha, meu casamento entrou em crise, estou pensando em deixar minha esposa. Mas por que isso? Eu estou que não aguento mais, sabe? Ela lamentavelmente não investe nela, está cada vez pior. E quando eu chego no trabalho, me deparo diante de fulana de tal, uma estagiária que me trata com o maior carinho do mundo, eu penso que ela está dando em cima de mim, e eu estou pensando que não
não tem por que eu continuar um casamento, já que o amor morreu. E o líder religioso disse para ele, tudo bem, você vai fazer algumas coisas. Primeira, você vai despedir a estagiária. Disse, mas eu não posso fazer isso, então dê 30 dias de férias remuneradas. Tira isso das tuas vistas, da tua visão. Segunda coisa, você vai pegar o seu filho, aquele adolescente que você disse que parece um animal, e vai levá-lo lá no altar onde você se casou e vai dizer para ele que vai trocar a sua mãe por uma mais nova. Isso eu não posso fazer isso, mas é o que vai acontecer. Terceira coisa, por favor, invista na sua espiritualidade, que você não está bem espiritualmente. Você precisa investir em sua comunhão com Deus e sua espiritualidade. E quarta coisa, por favor, me permita falar com sua esposa antes de você se separar. Ele foi falar com a tal da Cida, o nome dela era Cida. E quando a Cida chegou, disse, Cida, por favor, invista na fachada, porque a coisa está realmente delicada. Invista na fachada, sabe, e dê por favor, que o seu casamento está em crise e você está a ponto de separar-se. E o fato que diz aqui, algumas medidas tomadas, salvou o casamento, o filho terminou engenharia, hoje é engenheiro, os outros filhos estão bem, o casamento está estável, e quando a estagiária voltou toda bonitinha, depois de 30 dias, recebeu a carta de demissão. Vocês gostaram dessa? Tá, mas nem todas as vezes isso acontece, tá? Muito bem, queridos. Então, por favor, invista em você, em seu relacionamento. Mais ainda, o sexto passo para a solução, visão. Por favor, trabalhe com a sua visão de casamento, de vida conjugal, de família. Na sua visão, a família é a sua melhor escolha, é a sua maior prioridade, é o seu maior patrimônio. Qual é a visão que você tem do seu casamento? Essa visão pode ser determinante e você precisa trabalhar consigo mesmo em relação à visão que você formou do seu casamento, que pode ser uma visão que não está alinhada com a visão de Deus. E quando nós temos uma visão diferente da visão de Deus, isto pode fazer com que tomemos um outro caminho que não é aquele que Deus deseja para a tua vida. Então você precisa considerar os seus valores, precisa considerar as suas crenças em relação à sua visão, porque a visão ela envolve crenças e valores. Então a tua visão sobre o casamento é a visão que Deus tem do casamento? Então, por favor, reconsidere no silêncio da sua alma a sua visão de relacionamento a dois, a sua visão do seu casamento. O que é que você pensa a respeito do seu cônjuge? Se você olha para o seu marido e não o admira mais, e não o valoriza, não o prioriza, a situação vai ficar muito difícil. Se você olha para a sua esposa e não tem mais nenhuma admiração por ela, e não a prioriza e não a valoriza, o que é que vai acontecer? Mas quando você tem uma visão linda do relacionamento, aí a coisa muda. Aquele líder religioso disse para o Gilberto o seguinte: olhe para a sua esposa e mude sua visão. Lembre-se que ela foi sua enfermeira quando você estava doente. E quantas vezes ela teve que te levar remédio na cama. Lembre-se que ela foi até mesmo para você cozinheira, lavadeira. Mais ainda, ela foi até GP para você. Então, por favor, lembre-se que essa mulher está nessa situação hoje, mas ela dedicou toda a sua vida a você. Então, por favor, valorize sua esposa. Valorize o seu cônjuge. E essa valorização, ela está relacionada com a visão que você tem do seu casamento. Qual é a visão que você tem do seu casamento? Que vocês saiam daqui com uma visão renovada pela graça de Deus, e como a Bíblia nos fala que como as águias renovam suas forças, que a força do amor de Deus renove a tua visão espiritual do relacionamento conjugal. E para nós concluirmos, queridos, o sétimo e último passo, oração. Por isso que eu pedi essa lanterna. Por favor, Luciano, a lanterna. Queridos, é o seguinte:
O que acontece com essa lanterna sem pilha? Você nunca vai ser uma luz na vida do seu cônjuge sem as pilhas da oração. Mas suponhamos que você coloque aqui apenas uma pilha, somente um dos cônjuges ora. O que é que vai acontecer? Vai acender? Também não. Suponhamos que de repente vocês dois oram separadamente, cada um para um lado. O que é que vai acontecer com essa pilha? Ou com essa lanterna? Ela vai iluminar? Não. Mas se vocês dois, de maneira correta, orarem juntos, o que é que vai acontecer? Seu casamento vai ser iluminado. Ele tinha mais de 60 anos e reclamou que não aguentava mais o seu casamento. E o fato é que no momento em que ele e a esposa passaram a orar juntos, a luz da presença de Deus, a luz da palavra de Deus passou a iluminar as mentes e os corações. 7º passo para a crise: orem juntos. Os casais que oram juntos permanecem juntos. E que assim vocês possam ter a luz de Deus brilhando em seus corações e possam ser um para o outro uma luz divina. Que Deus nos abençoe em Cristo. Amém? Fiquemos em pé para a oração. Como é que os casais oram? Por favor, cumprimente a sua esposa, por gentileza. Dessa forma aqui. Cumprimente assim, desse jeito. Coloque a outra mão sobre o ombro. Agora, quando tiver 3 aí, por favor, se ajeitem, façam duplas aqui. A filha está ali escanteada. Coloque essa menina entre vocês dois, por favor. Eu vou falar para o Robson, tá? Vamos orar então. Santo e eterno Deus, que Tu ouças as orações que cada casal fará agora e cada um de nós que aqui encontra-se. Louvado sejas, ó Deus, pelo dom do amor e da vida, por esses momentos que investimos em nosso relacionamento. Ajude-nos a sermos mais e mais felizes um com o outro. Dá-nos a graça de resolvermos juntos os nossos problemas, de ver a Tua mão em nosso favor, em nosso lar, que tenhamos experiências contigo, ó Deus, que aumentem a nossa fé. Amém. Que Tu nos abençoes, a fim de que a cada terça-feira estejamos aqui para sermos fortalecidos em nosso relacionamento e que sejamos, ó Deus, tudo aquilo que Tu esperas, que sejamos um para o outro como casal. Em nome de Jesus, amém.